Bom dia, mais um domingo juntos. É bom ter você nessa manhã. É bom ter a sua presença, mesmo distantes fisicamente. Estamos juntos para mais um dia de louvor, de aprendermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas e poder agradecer a Ele também por todas as coisas que Ele tem feito. Essa semana foi uma semana muito difícil. Tempos de pandemia, algumas faltas na rede pública de saúde, mas Deus, na sua misericórdia, no seu grande amor, deu oportunidades, abriu portas para que o suprimento chegasse aos poucos. Ainda continua chegando, algumas coisas ainda estão se ajustando, mas queremos agradecer a Deus pela sua ação sobre a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, sobre o mundo. Também pedir a Ele que esteja abençoando aqueles que são seus e que servem de todo o coração. Pai amado, muito obrigado pelo privilégio de poder estar juntos nessa manhã. Obrigado porque o Senhor tem nos alcançado de uma forma especial, tem nos colocado no colo quando precisamos. Obrigado também pelas muitas maravilhas que o Senhor fez durante essa semana. Apesar do desespero de muitos, apesar das faltas, o Senhor tem aberto portas para que a saúde, a vida continue chegando aos hospitais, aos lares, que o Senhor possa estar nos dando um coração sempre grato por tudo aquilo que temos e pedimos que nessa manhã nos ajude a louvar e engrandecer o Teu nome. Agradecidos que somos, porque Tu tens sido nosso Pai, cuidador, fiel, protetor, a nossa torre forte. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar.
caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim. Na grandeza do céu, na pureza da flor, há um mundo de amor. Na beleza do sol, no barulho do mar, tanta paz pra desfrutar. Na amizade de alguém ou na luz da lua, Cristo está. Sempre olhando por mim, sorrindo pra mim, andando ao meu lado ele vai. E com Cristo eu vou, sem medo de falhar. Pois com Cristo eu vou, a tudo superar. Amizade igual não tem, nele sei que vou vencer. Tenho paz em confiar que Jesus vai provar que é minha luz. Como posso entender este imenso amor, sua força, seu calor, toda a sinceridade que brota no ar quando paro pra orar, ou a graça nos lábios daquele que é o exemplo da paz. Ele é o próprio amor, a fonte da luz, ele é meu amigo Jesus. E com Cristo eu vou, sem medo de falhar. Pois com Cristo eu vou, a tudo superar. Amizade igual não tem, nele sei que vou vencer. Tenho paz em confiar que Jesus vai provar que é minha luz. Ele é minha luz. Ele é meu Jesus. Quero compartilhar com você o capítulo 9 do Evangelho de João. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com essa lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? O cego disse: não sei. Será que ele estava ouvindo quando os discípulos perguntaram de Jesus aquela célebre frase: quem pecou, ele ou os seus pais, para que esse homem nascesse cego? A gente encontra ali no verso 2. Será que em algum momento este cego de nascença ficou magoado pela insensibilidade dos discípulos? Por que se preocuparam só com essa parte da cegueira? Será que ele pensou ou que eles pensaram, que pessoas cegas não ouvem? Mas será também que ele entendeu a resposta de Jesus aos seus discípulos? Haveria algo naquela voz que ele trouxesse a esperança? O que será que ele ouviu quando ele percebeu Jesus cuspir? O cego tem algumas particularidades que nós não temos, algumas sensibilidades, especialmente a audição, que é bem apurada, o olfato, são bem apurados, Como ele deve ter se sentido quando ele não viu, mas sentiu, pressentiu que Jesus estava passando algo nos seus olhos? Será que ele sabia que era lama? Será que ele em algum momento hesitou ou duvidou daquela receita de Jesus tão natural, Quem teria ajudado esse cego a ir até o tanque de Siloé? São perguntas, que a Bíblia não menciona as respostas, mas há alguns questionamentos que a gente precisa fazer. E na verdade, ali no verso 7, a Bíblia resume tudo numa frase só. Ela diz: foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Uau! Agora, o fato dele ter voltado a ver é interessante, a forma como Jesus o alcançou é interessante, a forma como Jesus o curou, simples, mas na simplicidade de Jesus, por ser o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que formou o mundo, formou o homem do pó da terra, e ali ele estava refazendo um órgão com o pó da terra, misturado com água, Tudo isso provocou em alguns até uma certa ira. Como assim? Olha o restante aqui da passagem. No verso 13: levaram aos fariseus aquele que antes era cego.
E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podiam ver. Ele respondeu: ele pôs lama nos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Por isso alguns deles diziam, dos fariseus: esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como é que pode um homem pecador fazer sinais como esses? E houve divisão entre eles. Uns com a religiosidade extrema, cumprindo os rituais religiosos, e os outros na dúvida, porque se ele não cumpria os rituais religiosos, como é que ele podia fazer aquilo, sendo um simples pecador? De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. E lhe perguntaram: é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como agora ele está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, ele já tem idade suficiente e pode falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade, poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Interessante essa parte, porque muitas vezes a religião atrapalha a fé. E às vezes são coisas distintas. Aqui, os fariseus tinham suas próprias razões para reclamar, claro. E hoje até nós temos as nossas próprias razões para reclamar. A gente murmura, a gente olha o caos que tem no mundo, a gente olha cada dor, cada sofrimento, cada injustiça. Mesmo depois que tudo isso acaba, a gente muitas vezes reclama de Deus. Por que aconteceu tudo isso? O que fizemos para merecer isso? Jesus foi tão simples com os discípulos, não foi nem os pais dele e nem ele, mas isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Jesus faz milagres. Jesus não conta com essa dimensão física. Ele é o sobrenatural. Ele é Deus que habita em nós, o próprio Espírito dele, hoje nós sabemos que habita em nós.
Ele faz o sobrenatural, Ele faz os milagres. Nós questionamos às vezes, murmuramos às vezes, nós até perguntamos: onde está Deus que não vê o sofrimento? Não, Deus vê o sofrimento. Mas muitas vezes nós não conseguimos ver Deus em ação. Nós internalizamos, mas nós não cremos. Nós internalizamos, mas nós só reclamamos, porque nós não entendemos o poder de Deus. Alguns de nós somos religiosos o bastante, nós fazemos nossa leitura bíblica todos os dias, nós oramos todos os dias, nós vamos à igreja todas as vezes que temos oportunidade, nós damos nossas ofertas, nós ajudamos as pessoas e nós não entendemos por que tanto sofrimento, Deus, e por que acontece às vezes na nossa própria família. Nós não conseguimos ver a simplicidade do poder de Deus, porque nós somos injustos para com Ele. Nós somos injustos para com a fé que muitas vezes nós professamos. Porque se nós cremos que Deus é poderoso para fazer todas essas coisas, por que a gente não crê que há um tempo certo? E por que a gente não crê que há um propósito em tudo isso? E que nem sempre é a nossa vontade que prevalece? Por que muitas vezes, e essa semana eu me questionei muito sobre isso, me questionei no seguinte ponto: Senhor, eu peço pela cura de um certo irmão, de um certo familiar, mas é a cura que o Senhor quer? Ou o Senhor quer levá-lo logo para evitar um sofrimento maior? Algo que poderia acarretar um prejuízo maior para a vida dele durante o tempo em que ele vai permanecer na terra. E a gente se questiona, mas a gente às vezes não consegue ver a ação de Deus, o propósito de Deus, porque nós queremos murmurar, nós queremos olhar as dores e os sofrimentos e muitas vezes queremos até tirar Deus da jogada, achando que Ele não tem controle sobre as coisas. É uma fé incoerente, né? Uma hora a gente está na igreja louvando, engrandecendo, cantando, gritando aleluia, batendo palmas, e outra hora a gente está arrasado num canto, achando que Deus não está preocupado conosco. Incoerências da fé, porque não conseguimos ver a maneira como Deus age. O cego nem viu a forma como Jesus o curou, só sabia que Jesus estava mexendo em algumas coisas. Ele talvez tenha ouvido um cuspe sair da boca de Jesus, e aí, depois sentia aquele negócio pegajoso. Deus usa diversas formas para curar, assim como muitas vezes Ele diz: nem sempre o que passamos é fruto do pecado ou de alguma maldição que está na nossa família. Porque algumas vezes a gente até chega a acreditar nisso, né? Por que morre tanta gente, Senhor, na minha família? A gente não consegue ver a glória de Deus se manifestando, porque somos céticos e não temos intimidade muitas vezes suficiente com esse Cristo. E esse cego, apesar de não ter intimidade com esse Cristo, ele nos ensina uma coisa fantástica aqui. Ele diz: olha, não sei quem era, só sei de uma coisa: eu era cego, agora eu vejo. Então, Senhor, muitas vezes nós achamos que Deus nos deve até algo, né? Ah, Senhor, eu sou tão perfeitinho, perfeitinha,
Eu procuro fazer as coisas tão bem, mas parece que as coisas não se encaixam. Eu estava lendo Jó essa semana, e Jó faz uns questionamentos para Deus assim que só alguém que Deus ama suficientemente bem suportaria ouvir aquilo de Jó. Depois ele faz Jó cair na real. Leia Jó. Leia. Já li, lê de novo. Lê os últimos capítulos para você ver todo o lamento, aqueles amigos de Jó que, sabe, Jó, você está passando por isso porque você é um pecador, desgraçado, papapá. Não é bem assim. A história a gente sabe que não é assim. Mas às vezes a gente não internaliza, a gente não consegue ver isso. Por quê? Por que a gente canta minha fé não está firmada naquilo que tu podes fazer? E na hora da prática a gente arrega. Estou falando a gente, me incluo, porque Senhor, como eu ouvi uma vez um pregador falando, Senhor, já chega. Já tá bom tanto sofrimento. Os nossos clamores muitas vezes são para que haja alegria. Mas Jesus disse: no mundo você vai passar por aflições, você vai enfrentar tempestades, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz isso. Lembra lá do barco, a tempestade? Jesus disse: te acalma. Mas ele estava no comando de todas as coisas, no controle, e os discípulos com medo de que algo acontecesse a eles, apesar de estar na presença dele ali. Senhor, não se te dá que morramos? Como é que você dorme desse jeito? E muitas vezes a gente chega para Deus e diz assim: Senhor, tu está dormindo, tu não está vendo meu sofrimento, tu não está vendo o sofrimento de tanta gente. A gente não consegue ver a maneira como Deus age, na sua simplicidade muitas vezes. Eu vi muitas pessoas desesperadas essa semana. Acabou o oxigênio aqui, acolá e tal, e acolá, não sei o que e tal. O que nos resta fazer? Nos desesperar e comprar oxigênio em todos os lugares do mundo. Mas a gente esquece que na simplicidade Deus toca outros corações. Deus move pessoas, empresas, países. E apesar de que muitos gostam de aparecer, outros trabalham na surdina e fazem a vontade de Deus, às vezes sem até perceber que estão fazendo a vontade de Deus, porque Deus está no controle. Apesar de não conseguirmos ver esse controle, Deus está no controle. Eis a questão. O cego de nascença, apesar de todas essas coisas aqui, e depois ele também ouviu Jesus falando com ele assim de uma maneira muito clara. Ele não guardou o ressentimento de ninguém, nem dos discípulos quando estavam discutindo ali sobre quem era ele, etc e tal, não sei o que, nem dos fariseus que até amaldiçoaram. Mas ele simplesmente se regozijou, agradeceu, porque ele estava vendo de novo. Ele estava na presença de alguém que ele não conhecia, mas agora ele viu de perto a ação de um Deus que tudo pode. E no verso 35 até o final do capítulo, João menciona
que Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Está vendo? Aqui ele nem sabia que Jesus era Filho de Deus. Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas, porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. A questão toda é: você vê, presencia todos os dias milagres de Deus na sua vida, na vida dos outros, na vida do mundo, de pessoas que muitas vezes você diz assim: esse não merece, tem gente melhor, mas Deus faz os milagres. E está aqui talvez o nosso maior pecado, é que a gente quer milagre para uns, mas quando Deus não faz milagres para outros, a gente se indigna, a gente se ressente, a gente se magoa, e muitas vezes a gente diz: Senhor, onde tu estás que não está vendo esse sofrimento? Uma coisa a gente vê aqui no céu: ele simplesmente se regozijou, porque um milagre havia sido feito. Ele era cego de nascença, e somente corações gratos, creio eu, é que podem ver os milagres de Deus. Murmuradores, aqueles que reclamam de tudo, aqueles que põem a culpa no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, nos secretários, seja lá em quem for, alguém tem que ser o culpado. Esses não veem milagres. Esses veem Deus fazendo nada mais do que a sua obrigação em tentar ajustar as coisas. Por que a gente não pode fazer a mesma coisa que o cego? Porque muitas vezes a gente não vê. Apesar de que Deus todos os dias nos mostra, nos dá a oportunidade na sua palavra, a gente insiste em achar que Deus vai mandar uma resposta vinda num raio, sei lá de onde, mas a resposta está aqui, a palavra dele já está escrita. A gente não procura a resposta no lugar certo e a gente fica na dúvida, a gente termina sendo contrários àquilo que nós cremos. Hoje eu convoco você, a mim, a gente refletir um pouco sobre isso. Por que muitas vezes nós não conseguimos ver? Que tipo de relacionamento nós temos com esse Deus? Que tipo de relacionamento nós temos com o Jesus Cristo que faz milagres e que nem sempre os milagres são para aqueles que estão bem próximos a nós? Às vezes nós não vemos os milagres na nossa própria vida. Às vezes nós acordamos e nem lembramos de agradecer a Deus pelo milagre de acordar, pelo ar que respiramos. Os hospitais precisam de oxigênio e Deus nos dá o ar natural, o fôlego da vida. Esse talvez seja o maior motivo de agradecimento todos os dias dos seres humanos, ter o fôlego da vida. Aqueles que hoje estão
nos hospitais, com dificuldades respiratórias, a esses toda a nossa atenção, oração, para que Deus restaure. Mas agradeça a Deus por todas as coisas. Agradeça a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Agradeça a Deus pelo que Ele tem feito na vida das pessoas ao seu redor, na vida da sua família. Eu estou muito machucado com Deus porque Ele levou meu primo, meu irmão, minha mãe, meu pai, meus tios. Às vezes somos assim. Mas nós esquecemos que Deus é Deus, que Ele tem o controle das coisas e que no tempo certo Ele pode fazer-nos ver os pequenos milagres. Mas se eu não tiver esse relacionamento que o cego disse aqui, eu creio, Senhor, talvez a gente não vá ver os milagres. E por ser agradecido pela cura, o cego nos ensina que ser grato é melhor do que murmurar, é melhor do que reclamar, é melhor do que praguejar. Eu sei, você vai dizer, mas ele teve a cura. Mas você também tem. Você também pode ter a cura. Você também pode vir. Abra seus olhos para aquilo que Deus diz na sua palavra. Abra seus olhos para um relacionamento com Ele, de intimidade. Ele vai mostrar para você. Não ouça outras vozes. A questão é que muitas vezes a gente está ouvindo vozes paralelas que nos tiram daquele que é o foco principal, onde está o milagre. A gente foge do padrão do milagre, que é o milagre. Então não esqueça de agradecer. Não esqueça de procurar. Não lembre, aliás, de procurar culpados. Não foram os pais dele que pecaram, nem foi ele que pecou, ou o governo, ou seja lá quem for. Deus tem manifestado a sua glória e a sua graça tem recaído sobre nós, sobre a humanidade. Não vivemos tempos bons. Há um propósito em todas as coisas. Mas acho que a gente tem que dizer que nem o cego. Ele respondeu: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Essa intimidade, esse relacionamento com Jesus permitiu que ele pudesse ter a visão restaurada. Não esqueça dessa intimidade. Você que não tem um relacionamento com Cristo da forma como Deus gostaria que fosse, ele não está falando de religião. Os fariseus eram super religiosos, eles até bateram em Jesus aqui porque ele curou no sábado. Mas o que é mais importante? Um dogma religioso ou uma vida? O amor ao próximo ou o amor a uma instituição? Quero que você entenda comigo. Deus continua sendo Deus. Ele vai continuar fazendo milagres, que muitas vezes nós não vamos perceber pelas murmurações que são constantes na nossa vida. Mas tenha um coração grato e você vai começar a ver as coisas sob outro prisma. Não importa quantas perdas possam acontecer, Deus está no controle. Não importa se essas perdas foram tão próximas a nós, Deus está no controle. Ele só quer um coração grato.
um coração que se alinha ao dele, para que ele realize os milagres. Consegue ver? Eu canto a ti, Senhor, em gratidão por teu amor. Tu és fascinante, beleza ofuscante. O meu maior querer é me aproximar, te conhecer, tua glória não cessa, tu és digno de honra. O que eu poderia te dar, além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou.
em Deus, ponho minha confiança e nada temerei. Salmos 56:4. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Provérbios 15:3. Deus, põe a minha confiança e nada temerei. Salmos 56:4. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Provérbios 15:3. Nós queremos agradecer a Deus por mais um domingo, mais uma semana que passou, mais uma que inicia. Nós queremos agradecer porque estamos distantes fisicamente, mas juntos em espírito, em oração, em adoração. Agradecer a cada um que participou do desafio da semana, se alimentando da palavra e compartilhando conosco. Vai mais um desafio para você, para nós. É um privilégio a gente ter a palavra, as escrituras e aprender de Deus, nos aproximar mais dele, fortalecer a nossa fé para caminharmos nesses dias de insegurança, de incertezas, sabendo que com ele nós estamos bem, seja na vida, seja na morte, porque a morte não é o fim. A morte nos leva a estar nos braços do Pai, celebrando com ele na eternidade. Estejamos preparados, não sabemos o nosso dia. Que Deus nos dê uma semana abençoada, que continuemos orando uns pelos outros, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação, pelo mundo. Que haja um reconhecimento de que há um Deus que cuida de nós, que nos protege, nos guarda e que tem propósitos maravilhosos, mesmo nas coisas ruins que nos acontecem. Tenham todos uma semana abençoada e vamos seguindo com fé, segurando nas mãos do nosso Pai. Deus abençoe a cada um e até domingo, se Deus quiser. Pai amado, muito obrigado por mais um domingo. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar juntos, mesmo distantes fisicamente. Obrigado também pelas tuas ricas bênçãos sobre tua igreja, sobre as famílias, sobre nossa cidade, nosso estado, nosso país, sobre o mundo de uma maneira geral. Possamos reconhecer em todo o tempo os pequenos milagres que o Senhor tem realizado. Agradecer ao Senhor também porque muitas curas foram realizadas. Pedir pelas perdas, pelos corações, consolo, conforto, cada familiar, cada amigo, cada colega, cada conhecido. O Senhor esteja derramando o seu bálsamo reconfortante sobre nossas mentes e corações, para que saibamos compreender o teu propósito em todas essas coisas. Obrigado por tudo, nos dê uma semana abençoada e que consigamos ver em todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia a tua mão poderosa, o teu controle sobre todas as coisas, saber esperar no Senhor e saber que o Senhor tem um plano maravilhoso para a vida de cada um. Que aqueles que não te conhecem como Salvador possam, em meio a tudo isso, começar um relacionamento contigo. Que aqueles que são teus filhos não deixem de declarar e de anunciar teu Evangelho, seja por ações, seja por palavras, mas que alcance as pessoas que estão ao seu redor. Obrigado por tudo. Pedimos o restante de dia agradável, que reconheçamos a tua presença em todos os momentos. Em nome de Jesus oramos. Amém.